E o golpismo voltou agora com tudo para cima da democracia brasileira. E o maior alvo agora é o ministro Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas já pediram o impeachment do Alexandre de Moraes, já estão protocolando o pedido de impeachment. A imprensa comercial, a imprensa vendida, a Folha, o Jornal Nacional, o Globo, o Estadão, estão aí fazendo inúmeras matérias atacando o Alexandre de Moraes por conta de um vazamento que a Andresa Matais, para quem não se lembra, ela é a dama das fake news, ela é editora-chefe do Estadão, que inventou que o Flávio Dino tinha se encontrado com o Comando Vermelho, com o PCC, lembra disso? Ela já deu um nome, é o Moraes Gate. O pessoal é tão americanizado que até o nome que eles dão pro escândalo tem um gate, em inglês, assim, relembrando o Watergate, que é o escândalo lá que derrubou o presidente nos Estados Unidos. O que é a matéria da Folha? Tudo começa em maio de 2023, quando a polícia do Tarcísio, em São Paulo, prende um dos assessores do Alexandre de Moraes por uma suposta agressão, violência doméstica. Pegaram o celular dele, que não tinha nada a ver com o motivo pelo qual ele foi preso. Pegaram todas as mensagens dele com outro assessor do Alexandre de Moraes, que é o juiz Ayrton Vieira, que é o juiz que fica ali no gabinete dele, que é quem faz ali os depoimentos, colhe depoimentos dos investigados e tudo mais. Então eles ficaram ali, os bolsonaristas, com esse conteúdo por mais de um ano. E eles esperaram o momento em que estava para ser preso o chefão da quadrilha para soltar isso. Usaram um jornalista que se tornou bolsonarista aí nos últimos 2 anos, que é o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald chegou a ser aí ídolo da esquerda e tudo mais, por conta da Vaza Jato, mas ele mudou para o lado do bolsonarismo em 2022. Pouco antes da eleição, ele virou 100% bolsonarista. Eu comecei a desconfiar do Glenn Greenwald quando, em dezembro de 2020, o Lewandowski, no STF, ele deu acesso ao Cristiano Zanin Martins, que era advogado do Lula, aos arquivos da Vaza Jato, a todos os arquivos, os mesmos que o Glenn teve acesso lá no Intercept. E aí o que aconteceu? O Zanin pegava tudo que tinha a ver com o Lula, ele mandava para o STF, para o Lewandowski, e o Lewandowski tirava o sigilo. Ali eu lembro que começou a Vaza Jato do Lula. E as coisas mais graves vieram à tona ali. Ou seja, o Glenn Greenwald, em 2 anos de Vaza Jato, ele omitiu as coisas mais graves. Por exemplo, que agentes do FBI estavam instruindo os procuradores da Lava Jato, que o Sérgio Moro foi treinado por gente do FBI, que os procuradores da Lava Jato viajaram aos Estados Unidos secretamente. Tudo isso o Glenn Greenwald omitiu na Vaza Jato e achou que não vou divulgar isso. E foi divulgado pelo Cristiano Zanin Martins e pelo ministro Lewandowski. Mas aí, sem aquele aparato da imprensa, sem todo mundo falando sobre isso, eu fazia vídeo aqui todos os dias com esses vazamentos. Para estancar a sangria, o Fachin, que era ali um dos principais ali, ele acabou tirando os processos contra o Lula, aí aquilo perdeu o objeto e nada mais foi tornado público, porque ia vir coisa bem pior. Aí eu falei, pô, por que ele não tornou isso público? Eu falei isso em vários vídeos no comecinho de 2021. Pois bem, o Glenn, ele faz aí o vazamento, ele foi o jornalista escolhido para fazer o vazamento na Folha e que teve amplo destaque no Jornal Nacional. Para você ter ideia, quando saiu o caso das joias, com áudios, com ali transcrições de conversas, com prints ali do Bolsonaro mandando vender as joias, ele mandando o Ossif ali comprar passagem, o Jornal Nacional fez uma matéria de 7 minutos. No caso aí do Alexandre de Moraes, que não tem absolutamente nada de errado, o Jornal Nacional fez uma matéria de 5 minutos e meio, quer dizer, quase o mesmo tempo. Qual é a matéria? Qual é o caso? Tem principalmente aí um áudio, que são os 2 assessores do Alexandre de Moraes, que o Alexandre manda eles escreverem parte da decisão. No caso, eles estão falando sobre a decisão que o Alexandre usou que ele assinou ali, que ele decretou, para suspender as redes sociais do Constantino. É um bolsonarista que estava pregando o golpe de Estado. Ele foi aí desmascarado inúmeras vezes na Jovem Pan. Aí ele chegou a pedir a demissão do Calejón, jornalista, que era quem o desmascarava na Jovem Pan e acabou sendo demitido lá, por conta do Constantino. A decisão, tudo indica que a decisão que o Alexandre ia assinar estava ali embasada com alguns prints ali, alguns trechos de posts do Constantino em que ele dizia que as urnas eram fraudadas e pedia que o exército desse golpe de Estado. Só que o Alexandre mandou os assessores e falaram, gente, coloca mais. Tem muito mais crime desse cara aí, coloca mais. Vocês querem que escreva eu o negócio? Porque vocês são assessores, vocês têm que fazer. Pois bem, o áudio são os assessores reclamando exatamente que eles tinham que trabalhar mais, que eles tinham que fazer mais do que eles já tinham feito. É isso.
um juiz mandou seus assessores fazerem o trabalho que é dos assessores. Aqui o áudio para você e você tira suas próprias conclusões. Eduardo Talhaferro, que é esse assessor aí que foi preso e a polícia do Tarcísio de Freitas pegou o celular dele, sendo que o motivo da prisão dele não tinha nada a ver com algo para se apreender o celular e para tirar o conteúdo do celular dele. E o outro, que é o juiz Ayrton Vieira. Vamos lá. Gente, é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. 142 é o artigo 142 da Constituição, que o Constantino mandava os militares usarem para dar golpe de Estado. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, ele cismou com isso aí. E como ele tá, esses dias, sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei para você. Mas, se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque... O cara ainda fala, tem coisas que fundamentam, ou seja, a gente já escreveu aqui no relatório, que o Alexandre vai assinar para suspender as redes sociais do Constantino, já tem coisas que fundamentam, ou seja, o cara é criminoso, só que ele quer colocar mais ainda. Aí, vamos lá. Ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente é que não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Lembremos, o Alexandre de Moraes, isso foi no final de 2022, ele é criticado pela Folha, pelo Estadão, por alguns articulistas do Globo, dizendo que as decisões dele não são bem embasadas, que, olha, às vezes ele é ditador. Aí ele manda os assessores embasarem bem uma decisão, dizendo, pô, só vocês que não encontram os posts golpistas desse cara. Nesse caso aí, eu posso falar que a culpa é um pouquinho nossa, porque eu lembro muito bem, 2022, 2023, nesse último aí um ano mais ou menos, eu parei de fazer isso, mas toda vez que os golpistas tinham ali cometido algum crime, eu colocava um print, o link para aquilo e falava para os plantonistas no Twitter, marque o Alexandre de Moraes, consigo 100 pessoas para marcar o Alexandre aqui, e aí tinha 1.500 comentários marcando o Alexandre de Moraes. Aí era fácil pro Alexandre encontrar os crimes dele. A gente marcava ele em tudo. Constantino fazia um post lá, falando, a urna foi fraudada, tem que ter uma revolução, chamem os militares, artigo 142. Eu ia lá, marquem o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre, rapidinho encontrava. Eu não sabia o Twitter dos assessores dele, senão ia ser mais fácil o trabalho dos assessores. Mandava marcar direto os assessores. Pois é isso aí. Toda a matéria da Folha, do Jornal Nacional, agora os bolsonaristas pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, aí se organizando, é baseada em conversas dos assessores do Alexandre de Moraes, que estão produzindo um relatório a mando do Alexandre, ou seja, é o trabalho deles, literalmente, o que eles estão fazendo, e o Alexandre dizendo, olha, não está suficiente, faça melhor o seu trabalho. E aí eles falam, pô, o Alexandre está com tempo, amanhã depois ele vai mandar mais. Claro que vai mandar mais. Os criminosos não paravam de cometer crime. E eles não faziam logo o relatório para ele suspender as redes sociais dos criminosos. Então é óbvio que ele encontra mais. E quando eles cometiam um crime, a gente ainda marcava o Alexandre. Agora a gente sabe que ele vê, viu? Quando a gente marca. Então tá dando certo marcar o Alexandre de Moraes. Ele soltou uma nota dizendo que, pô, não tem nada de legal, eu mando meus assessores fazerem o trabalho. O que a imprensa está falando é que, nossa, mas ele não usou os canais oficiais para mandar os seus assessores. A imprensa queria o quê? Que em pleno 2022, ou seja, com redes sociais e fake news rolando aí, em menos de uma hora, 1 milhão de pessoas já viram fake news, o Alexandre de Moraes mandasse um ofício para o próprio assessor. Um ofício. Eles falam como se o Alexandre estivesse falando com um delegado, com um procurador, enfim, com outro poder.
Ou imagina, Alexandre de Moraes, ministro do STF, está falando com um delegado. Aí manda um ofício, eles falam por meio de ofícios. Ok, pode até ter uma fala informal aqui ou ali antes, mas é ofício. Agora, com o próprio assessor, ele não pode falar por WhatsApp. Queria que o Alexandre de Moraes mandasse um ofício para o assessor. Aí esse ofício chega só no dia útil seguinte, se é uma sexta-feira, só chega na segunda-feira. A fake news já está lá 3 dias. Aí o assessor tem que mandar um ofício para o outro assessor. Aí depois tem que ver. E aí depois eles mandam. Aí vai demorar o quê? 1, 2 semanas para deletar a fake news. É óbvio que isso não acontece. É óbvio que o cara falar com o próprio assessor, qualquer pessoa, você acha que o chefe do UOL, quando ele fala com os jornalistas aí, que fazem um trabalho sujo aí para ele, o chefe do UOL e da Folha, fala como? Ele fala por meio de ofícios, de memorandos oficiais, ou ele manda no WhatsApp? Pois bem, é isso aí que estão cobrando aí. Imagina se todos os juízes do Brasil fizerem o trabalho com seus assessores via ofício. Meu Deus do céu! Vai parar a justiça do Brasil, vai parar completamente. Vai parar. Uma coisa é um poder falar com o outro via ofício, aí sim. Agora, ele falar com a própria assessoria é uma loucura o que estão falando aí. Aí fala, não, mas é que o Alexandre de Moraes, ele estava usando o TSE para fazer isso. E ele é ministro do STF. Mas ele é a mesma pessoa. Ele é o Alexandre de Moraes. Ele não vai mandar o ofício dele para ele mesmo. Isso não existe. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Falou.